Olá, bom dia para você. Mais uma vez aqui o pastor Jonathan da Igreja Batista da Cruz, passando para dar continuidade ao nosso devocional que começamos no dia de ontem no Salmo 42, um salmo dos filhos de Corá. Foi um salmo que compartilhamos ontem, falando um pouquinho acerca da nossa experiência como filhos de Deus, como adoradores, que muitas vezes sentimos Deus longe, né? O salmista, ele se pergunta nesse salmo várias vezes uma conversa com a sua própria alma, com o seu próprio ser. Ele pergunta: por que está tão triste a minha alma? Por que eu estou tão aflito? Porque a minha alma se perturba dentro de mim, né? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei meu Deus, meu Salvador. Deixa eu ler com você esse salmo e aí a gente vai fazer a nossa reflexão de hoje. Diz assim: assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus, eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e corre com violência até o rio Jordão, assim as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Na reflexão que nós iniciamos ontem, nós falamos sobre a situação de nós sentirmos Deus longe, distante de nós e a aflição que isso causa na gente. Esse salmo é um salmo dos filhos de Corá e ele estava exilado em algum lugar onde ele estava impedido de ir ao templo para adorar. Ele era um cantor que servia ali, ministrava na casa de Deus e ele não pode fazer isso. Os inimigos estão ao seu lado e os inimigos sabem que ele era um adorador de Deus e que agora ele está impedido de ir ao templo para adorar. E as pessoas, os ímpios, estão falando: viu, onde está o teu Deus? E muitas vezes nós passamos por isso, né? As pessoas nos perguntam: você é crente, né? Você vai para a igreja, isso tudo acontece com você. É essa situação que o salmista está passando. Esse Salmo 42, ele tem uma continuação. Ele continua no Salmo 43, ele é um salmo só. E expressando sempre essa solidão que o salmista sentia por estar longe da casa de Deus. 29.680.000 pessoas. Eu repito para você, grave esse número. 29.680.000 pessoas. Esse é o número de pessoas, segundo o último dado Datafolha, que mostra a quantidade de pessoas que se chamam de desigrejados no Brasil. Corresponde a 14% da população brasileira e cresceu desde o último censo realizado em 2010 até agora, em 12 anos, 4%. Então já chegamos aí a 14% da população brasileira que se diz desigrejada, ou seja, são pessoas que participaram ou que foram de alguma igreja evangélica e que hoje estão afastadas, não frequentam mais nenhuma igreja. Essas pessoas, elas se afastaram da igreja. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, refletir um pouquinho sobre isso, sobre os desigrejados. Essas pessoas se afastaram da igreja por alguns motivos que muitas vezes são justos, são motivos verdadeiros, nós não podemos ignorar isso. E eles constituem hoje, talvez você seja parte desse número, um povo que precisa ser reevangelizado no Brasil. O salmista está tendo essa experiência, ele está triste por estar longe da comunhão com o povo de Deus.
O versículo 4 ele diz: quando me lembro que costumava ir à frente do povo, eu subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, eu choro de tristeza. Ele lembra dos momentos em que ele estava com o povo de Deus, naquela comunhão maravilhosa, gostosa. Eles estavam subindo o templo para a adoração, para a oração. Havia louvores, havia a graça de Deus e havia uma comunhão íntima e verdadeira, não só do adorador com Deus, mas com o próprio povo de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje elas estão tristes por estarem afastadas da igreja e da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Essas pessoas elas se afastaram, muitas delas por motivos justos. Pessoas saíram da igreja feridas por causa de líderes que muitas vezes as exploraram através de suas teologias nefastas e também muitas teologias equivocadas que pregam coisas que não pertencem ao evangelho e levaram essas pessoas a acreditar em uma mentira. Essas pessoas precisam ser evangelizadas com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Saiba, porém, que nenhum de nós é santo, né? Eu sou um pastor e eu não sou santo, mas as pessoas que se afastam de Deus também não são santos. É a condição nossa como pecador. Eu posso falhar com as minhas ovelhas, com aquelas pessoas que me ouvem, e pessoas também falham comigo. É a dimensão da nossa humanidade, ferir e ser ferido uns pelos outros. O que a gente tem que trazer à mente, né, é que o corpo de Cristo ele não é mantido através de um relacionamento onde as pessoas nunca se ofendem, nunca magoam umas às outras. Não é isso que é a igreja. O corpo de Cristo é mantido por causa do perdão que há. O mesmo perdão que nós recebemos, Jesus falou que se para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e perdoarmos as pessoas assim como nós somos perdoados pelo Pai. Ou seja, a comunhão no corpo de Cristo é mantida porque há perdão no corpo de Cristo, porque o Espírito Santo leva a gente a perdoar uns aos outros, a estender uns aos outros o perdão que nós mesmos recebemos de Deus, uma vez que nós não somos perfeitos. Você é capaz de perdoar as pessoas que te feriram? Ou você se afastou porque você foi curtir o mundo, foi viver a tua vida, se desprendeu das garras da religião, dos dogmas, das doutrinas e de toda a rigidez que isso trazia sobre a tua vida? Não sei quais foram os motivos, talvez você acreditou em uma teologia equivocada, não sei quais são os motivos que levaram você a se afastar da casa de Deus e hoje você está triste, como aquele salmista que lembrava quando ele ia adiante do povo louvando ali na casa do Senhor. Louvar a Deus com o povo de Deus enche a nossa alma de alegria. E o salmista está refletindo a respeito disso, né? Ele fala: por que está tão triste a minha alma? Por que está tão abatida, está tão desanimada? E ele dá um chacoalhão nele mesmo, é como se ele pegasse no próprio colarinho e estivesse conversando com ele mesmo. Ele fala: tenha fé, tenha confiança em Deus, pois ainda eu voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É isso que fica pra gente essa lição. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Essa mesma palavra que o salmista diz. Confia em Deus, pois ainda eu voltarei a louvá-lo. E eu exorto você que está afastado, que é um desses 29 milhões de pessoas, 680 mil pessoas, é um dentre esses números. Você é importante para Deus e eu apelo para você que volte para o rebanho, volte a ter alegria com o povo de Deus. Você que já passou pelo rebanho, já passou pela igreja, mas que hoje está desigrejado, você conhece muito bem uma parábola, ou deveria conhecer, uma parábola chamada parábola do filho pródigo. Ela fala de um filho que, ainda com o pai ainda vivo, Jesus contou essa parábola, desse filho que o pai ainda está vivo e ele pede então a parte da sua herança que lhe cabe, e o mais estranho de tudo, o pai reparte a herança, lhe dá a parte que ele pertence a ele, e ele sai gastar, cuidar da vida dele, ele vai para outro país e ali ele tem muitos amigos, enquanto ele tem muito dinheiro, e ele gasta o seu dinheiro, a sua herança ali com prostitutas, ele está ali se aproveitando do dinheiro que ele tem. A princípio tudo funcionou muito bem, mas chega um tempo em que vem uma grande fome
naquela cidade, e depois que o dinheiro acabou, os amigos também se foram e ele fica passando necessidade. E ele tem que cuidar de porcos. O único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E ali, de tanta fome que ele tem, ele sente vontade de comer as bolotas que aqueles porcos comiam, né? As alfarrobas, um tipo de raiz dura que era dada para os animais somente em tempos de grande escassez de comida. E para um judeu, cuidar de porco era uma coisa terrível. Vamos imaginar que na nossa cultura, depois de não ter nenhum amigo, o único lugar que ele tem para conseguir um pouco de alimento é ir trabalhar em um lixão, e ali ele abre aquelas sacolas com comida estragada e ele tenta pegar dali alguma coisa que sirva para ele encher a barriga. E quando ele está nessa situação deplorável de tristeza, ele cai em si. Tem um lampejo de consciência em que ele diz: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou voltar para casa do meu pai e eu vou pedir que meu pai me receba pelo menos como um empregado, porque pelo menos os empregados dele comem em abundância. Eu estou aqui numa situação pior do que os empregados do meu pai. E ele volta, e quando o seu pai avista ele de longe, o pai corre em direção a ele, o abraça ali. Ele veio de cuidar de porcos, ele está sujo. Aquele pai o abraça, aquele pai restitui ele à posição de filho novamente. Isso demonstra a graça extraordinária de Deus por aqueles que se afastam, mas que em algum momento caem em si, se arrependem e voltam para o Pai. O Pai sempre recebe. É assim que Jesus quer receber você, que é um desigrejado que está afastado. Eu quero concluir dizendo aqui que eu sou o pastor Jonathan, da Igreja Batista da Cruz. E eu quero receber você na nossa igreja, dar um grande abraço em você e dizer que você é muito bem-vindo entre nós. Você pode escolher outras igrejas na cidade, existem outras igrejas que são sérias, que são igrejas fiéis, mas você precisa voltar para o rebanho. É no rebanho que há segurança, é ali que nós recebemos, na casa do Pai, o abraço do Pai, é ali que nós somos cuidados, é ali que nós recebemos proteção. É desafiador fazer parte do corpo de Cristo, mas é muito pior não fazer. O destino daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo é terrível. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Há quanto tempo que você não participa da ceia do Senhor? Eu convido você a vir conhecer a nossa igreja ou procurar uma igreja na cidade e ser reintegrado ao corpo de Cristo. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.